Olá, meu amigo e minha amiga. Muita coisa importante acontecendo no Brasil, mas nada que chegue aos pés de um fato muito relevante que acabou de acontecer, que foi a assinatura pelo presidente Lula de um projeto de lei, que agora é lei, para lembrar as mortes no período mais nefasto que nós tivemos na história do nosso país, que foi o período da pandemia. Esse período que foi conduzido por um grupo de assassinos, genocidas, criminosos e vigaristas de todas as sortes, e que tiveram a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação, que foi esse período da pandemia. E eu gosto de sublinhar, eu acho importante sublinhar essa cumplicidade dos grandes veículos de comunicação, porque existiu uma funcionalidade macabra no meio dessa história. Os grandes veículos, eles protegeram o Bolsonaro, porque não é possível, gente, tudo isso que eu e você vimos não ter sido reverberado, não ter sido cobrado, não ter sido mostrado para a sociedade brasileira que as coisas não aconteceram por acaso. Nós tínhamos um presidente da República que era o responsável por gerir a maior máquina de saúde, uma das maiores do mundo, com a maior ramificação do mundo. E ele atuou justamente para desarmar essa estrutura, causando aquilo que nós vimos no nosso país. Isso foi lembrado, de um certo modo, pelo presidente Lula nessa assinatura desse projeto de lei. Isso cria um fato político muito importante, porque agora nós temos mais condições, de novo, de fazer novas representações junto à Procuradoria-Geral da República, para que o procurador atual, o senhor Paulo Gonet, ele se diferencie do seu antecessor, que foi cúmplice também, um cúmplice formal desse genocídio aqui no nosso país, o senhor Augusto Aras, que deixou de apresentar acusações contra esses criminosos todos por excesso de prova. Uma coisa totalmente absurda. Precisou agora o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, motivarem de novo a Polícia Federal para concluir finalmente algumas investigações para que o Supremo Tribunal Federal dê encaminhamento a essas ações penais todas, né? Então, hoje foi muito importante, o presidente Lula falou sobre isso. Eu quero comentar aqui com vocês essa passagem do presidente Lula de agora a pouco. Antes dele falaram várias pessoas, mas eu sublinho aqui esse ponto aqui. Falou a Janja, antes do Lula também, que perdeu a mãe dela durante a pandemia, ela chorou bastante, ali fez um depoimento bastante emocionado, né? Mas o presidente Lula, ele tocou em alguns pontos, mas ele não pode simplesmente ter falado alguma coisa sem nenhum tipo de consequência, né? Porque a palavra de um presidente não é uma mera opinião. Aí cabe à Advocacia Geral da União também se movimentar, à Procuradoria-Geral da República, e nós aqui, enquanto cidadãos, a gente fazer a nossa parte também. É o que farei aqui no nosso portal, como sempre faço aqui com vocês. E se a nossa caminhada aqui tiver mais força, vocês já sabem, né? Que essa história não vai ficar esquecida, não. Essa história vai ter muita gente aí unidas com a gente, né? Para a gente fazer mais barulho ainda. Bom, mas vamos ver aqui o que o presidente Lula falou, e eu vou comentar algumas coisas na sequência, mas é sempre importante convidar você também, que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, para você se somar aqui a essa energia, esse movimento que nós fazemos todos os dias aqui no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, olha, e sempre leia no primeiro comentário aqui do nosso portal as informações que eu coloco ali, porque tem um abaixo assinado, eu gostaria que você tomasse conhecimento para você ver que dá para a gente fazer muitas coisas aí para frente, né? Mas vamos seguir aqui, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos lá ao que disse sublinhou o presidente Lula. Que só tem sentido a gente criar alguma coisa para lembrar o passado se a gente conseguir cravar o nome de quem foi responsável. Vocês devem ter acompanhado, eu nunca, pessoalmente, acusei o ex-presidente. Eu partia do pressuposto que ele poderia não entender nada, porque muitas vezes a fala dele na televisão era demonstração de uma ignorância absoluta sobre o assunto. Mas como eu sou presidente e parto do pressuposto que os presidentes não são obrigados a saber tudo, ele tem que pelo menos ouvir quem sabe. E o que se reivindicava naquela época? Que ele montasse um comitê de especialistas que ouvisse os principais cientistas brasileiros para que pudesse o Estado ter orientação, sabe, no trato com a sociedade brasileira. Ele colocou 3 ministros da saúde, que apenas o primeiro parecia que entendia um pouquinho de saúde, um outro era vendedor de remédio e o outro era um general que a impressão que dava é que não sabia absolutamente nada. Mas o mais grave é que teve médico, gente com mandato de deputado, gente conhecida na sociedade, que fazia questão
de fazer com que a ignorância fosse perpassada através do meio de comunicação para o Brasil inteiro, tentando criar coisas impensáveis pela sociedade. Então, eu falava para o Padilha sempre o seguinte: por que as entidades médicas não abriram processo de crime contra a humanidade para o presidente ou para os ministros da saúde? Por que não se pegou fala de determinados médicos importantes que foram para a imprensa falar que cloroquina servia e não se abriu processo contra essa gente? Porque se a gente não faz isso, cai no esquecimento, e é tudo que eles desejam, é que caia no esquecimento. Porque as pessoas que vivem de mentira e vivem de glosar a imagem da fome do povo não estão preocupados com a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui do que foi falado um dia em dezembro de 2020. Bolsonaro dizia: a pandemia está chegando ao fim e que um pequeno repique pode acontecer. Temos uma pequena ascensão agora que chama de pequeno repique, que pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você, disse o presidente. Essa fala foi entrevista publicada no sábado, 19 de dezembro de 2020, no canal do YouTube do seu filho, aquele fujão que está nos Estados Unidos tentando pregar o golpe contra o Brasil. Mas ele não parou por aí. A avaliação do presidente sobre a pandemia vem na mesma semana em que o país voltou a registrar mais de 1.000 mortes em 24 horas. O Brasil chegou naquele período a 186.353 mortes pela doença. Neste sábado, de acordo com o Ministério da Saúde de São Paulo, só nesse sábado 706 vítimas, mais que o registrado no dia anterior. Ainda sobre as vacinas, o presidente dizia: tem muita gente, não tem muita coisa ainda que está em segredo. Não quero externar aqui, porque a imprensa vai usar contra mim. Mas o interesse é muito grande nesses 20 bilhões para comprar vacina. O que ele estava tentando insinuar que era a única coisa que ele sabia fazer? Era tentar passar a ideia que as pessoas que estavam querendo vacina eram pessoas que estavam envolvidas com o processo de corrupção com quem ia vender a vacina. Nesse mesmo período em que ele fala isso, após essa fala dele, mais de 500 mil brasileiros morreram vítimas da Covid-19. E um mês depois, Manaus entrou em colapso. Ou seja, o que nós precisamos ter em conta, Padilha, é que quando nós escolhemos um dia para festejar alguma coisa, é preciso que a gente comece a dizer os nomes das pessoas que participaram disso. Porque sabe o que acontece na política, Padilha? Sabe, o cara que não é conhecido e sai uma matéria contra ele hoje, se não sair todo dia, cai no esquecimento. Aí o cara pode ir no restaurante, o cara pode ir numa boate, o cara pode ir não sei para onde, ninguém sabe. Ele é um Zé Ninguém. E vocês sabem que o governo era composto de um mundo de gente que fazia questão de se fazer de ignorante. E por isso levou o país a um sacrifício desnecessário, porque se tivesse tido o cuidado, o mínimo de cuidado de ouvir as pessoas que entendiam disso, a gente teria, no mínimo, suspendido a possibilidade de ter morrido dessas 700, umas 400 mil pessoas. E na época eu lembro que eu dizia que era preciso levar à justiça, que a Organização Mundial da Saúde deveria levar o Bolsonaro à justiça como um cara que cometeu um crime contra a humanidade. Entretanto, muita gente se calou. Os sindicatos não foram para cima, as entidades médicas não foram para cima, tinha entidade importante do Brasil que não falou nada. Sabe? E eu acho que assim a gente nunca vai conseguir fazer com que a sociedade se manifeste contra os abusos de qualquer que seja a pessoa que tem um cargo. E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Muitas guerras. Então, o que nós temos que fazer, gente, é fazer com que as pessoas saibam quem foram os responsáveis, que fortaleceram a ignorância do presidente no trato de uma epidemia como essa. Nós temos que dizer a quantidade de médico, sabe, que receitava cloroquina. A entidade de pessoas, a quantidade de gente no país que dizem que vacina fazia as pessoas virarem gay, que vacina fazia as pessoas virarem jacaré, que vacina fazia tudo de mal para as crianças. Se a gente não der o nome, as pessoas não são conhecidas. Seja qualquer igreja, qualquer religião, o padre, o pastor, qualquer um que estava dizendo que vacina não podia ser dada em criança, que vacina não poderia ser dada nisso porque a vacina causava tal coisa, nós temos que dar nome para a gente aprender, no mínimo, a respeitar o ser humano. Porque se a gente ficar na passividade, Padilha, e acontecer outra pandemia, eles vão agir do mesmo modo. Quem é que se lembra do ministro da Saúde dele? Quem é que se lembra? O nome dos ministros. Quem é que se lembra do primeiro?
Quem é que se lembra do segundo? O terceiro você lembra porque era um general totalmente desinformado e ignorante. E fazia questão de ser assim. Porque ele achava que iria eleger ele, era a ignorância dele. Então, se a gente não der nome aos bois, esses cidadãos vão transitar pelas ruas como se fossem seres humanos que tivessem um mínimo de sentimento como humanista. Portanto, eu quero dar os parabéns aos deputados, ao Congresso Nacional, que mais uma vez aprovam uma lei importante, e o Ministério da Saúde publicou aqui a gestão Bolsonaro e a pandemia no Covid-19. Então, gente, o presidente Lula, depois de ter feito esse pronunciamento, ele gerou um fato político, que é uma lei concreta. Agora, vocês querem ver o mais absurdo no meio dessa história? Eu quero aqui fazer uma previsão com vocês. Esse fato dificilmente será mencionado nos principais telejornais hoje no Brasil, se bobear até nas páginas das grandes redes. Isso aí vai ganhar uma notinha muito pequenininha, e nos jornais amanhã, jornais impressos, a mesma coisa, e isso fica como um fato de menor importância. Porque isso era para ser pauta logo mais, o que o presidente da República falou. Porque o que ele explicitou ali é o que deve ter de responsabilidade um chefe de Estado quando está gerindo um país. É para isso que servem os governantes, né? Mas então nós vamos ver, como eu disse para vocês aqui, que dificilmente o Jornal Nacional hoje vai falar alguma coisa sobre essa história, porque eles foram cúmplices, né? Cúmplices macabros, como eu disse para vocês no começo, porque eles tinham ali o Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro, e o Paulo Guedes pavimentava todas as pautas dos grandes grupos econômicos do nosso país, ele que de fato mandava o nosso país. O Bolsonaro era apenas um boneco do posto, era um fantoche, era um mamulengo, uma figura ali que estressava a sociedade para que nós não percebêssemos que nós estávamos sendo roubados no fundo. Porque só isso pode explicar, gente, essa montanha de ignorâncias que foi gerada aqui no nosso país e que capturou muitas pessoas que ainda acreditam nesse criminoso. O Lula deu até uma aliviada, né? Que o Bolsonaro estaria muito mal assessorado, mas o Bolsonaro ele estava assessorado e ele era o comandante em chefe aqui do nosso país. Ele é que estimulava toda essa penca de gente que estava com ele para fazer as coisas que estavam fazendo. Ele citou pessoas que circulam livremente depois dessa história, né? E um desses, que se deu bem com um comportamento macabro, foi o general Pazuello, esse incompetente, esse criminoso, porque ele assumiu uma responsabilidade para a qual ele não tinha a menor capacidade, e ao fazer isso ele ajudou a matar muitas pessoas aqui no nosso país. O que faz ele hoje? É um lobista, junto com essa Orcrim que tomou conta aqui do estado do Rio de Janeiro, como diz o deputado Ottoni de Paula, comandada pelo Cláudio Castro, ele que foi o responsável ali da criação de uma subsecretaria de gastronomia do Rio, que foi extinta depois de 9 meses pelo desembargador, que agora é o governador em exercício do Rio de Janeiro. Foi extinta depois de 9 meses, que foi um projeto do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, né? Gente, é uma coisa deplorável. Esses criminosos todos, eles só brotaram porque a sociedade, em grande parte, ficou muito desinformada. Bom, mas é por isso que nós temos esse nosso espaço aqui, né, gente? É para tocarmos nessas feridas, a gente denunciar essas criaturas todas, enfim. E se, olha, a gente tiver mais força, nós vamos fazer ainda mais cobranças, vamos mais para cima dessa gente toda, porque esses criminosos não podem ficar impunes, não. A cobrança em cima do senhor Paulo Gonet tem que ser efetiva. Os parlamentares, os senadores, deputados têm que cobrar dele todo dia lá na tribuna da Câmara e do Senado. E nós aqui temos que fazer as nossas cobranças aqui também nas redes sociais, né? Então, nossos temas de hoje eles ficaram em segundo plano, porque esse foi um fato muito importante que eu nem estava sabendo que ia acontecer hoje, né? Eu vi só quando eu vi a agenda do presidente Lula de manhã cedo. Mas ficamos por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço. Veja sempre o primeiro comentário aqui no nosso portal, compartilhe o abaixo-assinado e vamos para cima dessas pessoas, tá bom? Dessa gente criminosa, tá bom? Um grande abraço, tchau.